Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique, da equipe 3 do programa EBD em Síntese Podcast, e estamos aqui com o professor Joseone Silva para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, professor Joseone. Pai Senhor, Pastor Fábio, Pai Senhor, meus queridos alunos, professores, que o Senhor Jesus Cristo nos ajude para que possamos dar uma lição maravilhosa nesse dia de hoje. Amém, meus irmãos. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós, neste primeiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando lições bíblicas temáticas na área de eclesiologia, a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Então, as nossas lições neste trimestre elas têm como título geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título o culto da igreja cristã. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a verdade prática da nossa lição de hoje diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Professor Joseone, qual é a leitura bíblica em classe da nossa lição e quais os objetivos da lição de hoje? A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 ao 21. Leitura maravilhosa essa. E nossos objetivos, nosso primeiro tópico é identificar a natureza do culto, sua forma e conteúdo. Nosso segundo tópico tem compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E nosso tópico 3 é enfatizar a primazia das escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. E nossa palavra-chave hoje é culto. Isso mesmo, meus irmãos, nós vamos aprender na lição de hoje que todos nós, como cristãos, devemos cultuar a Deus, mas não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus, ele exige ser adorado de uma forma toda especial, que é ele quem determina. É só para introdução da nossa lição de hoje. Queremos aqui lembrar o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículos 4 a 5, onde a Bíblia diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, observe que Deus, ele olha não somente para o culto que prestamos a ele, mas também para nós. Então, não é cultuar por cultuar, não é adorar por adorar. Deus, ele observa a forma, mas também observa o nosso coração, as nossas intenções. Inclusive, Samuel falou em 1 Samuel 15, 22, ele disse para Saul: Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então não adianta a gente cultuar a Deus, fazer um culto muito bonito, muito emocionante, se a gente não obedece à palavra de Deus. Então não é só a forma, não é só o método, mas também a atitude do coração, uma vida de dedicação e serviço a Deus. No Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi disse: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O próprio, a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos ali Jesus contando aquela parábola que duas pessoas foram adorar a Deus e somente uma
teve a sua adoração recebida diante do Senhor. Professor Joseone, o tópico 1 da nossa lição, ele fala da natureza do culto. O que é que tem a ver culto com serviço a Deus? É interessante que a própria palavra culto, né, que se refere aos cristãos, é como se fosse um serviço. Então, o termo culto, ele é sinônimo de adoração. Então, o nosso enfoque aqui, o sentido, é de adoração. Então, essa palavra é uma tradução grega que tanto serve, dependendo do seu contexto, para serviço como para adoração, ou seja, servir e prestar um culto a Deus. Baseado no nosso textuário, nosso textuário, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, é interessante que no Novo Testamento ele não apresenta um manual, como nós devemos adorar, como nós devemos fazer o serviço, em regras, mas temos, pelo menos, a comunidade cristã no período apostólico, que nos pode dar essas indicações de como organizar um culto de serviço e como servir nessa prestação, né? No Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a palavra, né, servir e serviço, referindo-se a você fazer algo daquilo que é oferecido sagrado a uma divindade. Então, culto, o termo, tanto significa serviço como servir. É isso aí, meus irmãos. Cultuar é servir a Deus, servir a Deus. Inclusive, Jesus falou lá na tentação no deserto ao diabo, citando o Antigo Testamento, dizendo: Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, o culto tem a ver com serviço a Deus, né? Tem a ver com a atitude com a qual se cultua a Deus, com a forma como se cultua a Deus. Então, o culto expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O Salmo 100, versículo 2 diz: Servi ao Senhor com alegria. Alegria, Na verdade. igreja de Antioquia, Joseone, lá em Atos capítulo 13, diz que lá tinha profetas e mestres, né, que trabalhavam no dia a dia na obra de Deus, e a Bíblia diz que eles serviam ao Isso, Senhor, né? isso mesmo. Então, o culto é mais do que uma reunião de adoração. O culto envolve toda uma vida, né, de serviço e de dedicação a Deus. O tópico 1.2 da nossa lição diz que o culto deve ser solene. Essa palavra solene tem a ver com respeito, né? O culto ele tem que ser feito de uma forma respeitosa. Estamos cultuando ao Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é majestoso. Então, significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Não pode haver irreverência, né? Tem que ter respeito quando estamos na presença de Deus. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Então, tem que haver respeito, tem que ser de forma solene. Eu sei que vivemos em um mundo, o mundo pós-moderno, ele tem como uma de suas características a irreverência, mas o nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo e ele exige que cultuemos a ele de forma solene, respeitosa, fazendo a distinção entre o santo e o profano. Não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Nadab e Abiú, sacerdotes, filhos de Arão, eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, conforme Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Eles cultuaram a Deus de uma forma que Deus não aceitava, de uma forma que Deus reprovava. Então, eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor e o Senhor consumiu eles, puniu eles, e eles morreram no próprio realizar daquele ato. Então, professor Joseone, uma ordem a ser observada na liturgia
cristã é cultuarmos a Deus de forma solene. Isso mesmo, pastor Paulo. Infelizmente, há muitas reuniões hoje que ficaram envernizadas, que não mais respeitam o conteúdo da forma de relevância e adoração ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que devemos adorar a Deus de todo nosso coração. Então, como essa palavra solene significa respeito, então, na forma de solene de culto, isso significa que devemos nos comportar de forma respeitosa. Isso inclui o quê? Chegar cedo aos cultos com antecedência, se preparar para adorar, vestir-se de forma apropriada para a ocasião de adorar a Deus, evitar conversas ou distrações durante esse culto também, isso é uma forma de respeito, de solenidade ao culto, e participar ativamente da adoração, cantando, orando e ouvindo e pregando a palavra de Deus. Então, solenemente significa isso, devemos nos concentrar a quem estamos adorando, com forma respeitosa, com forma sigilosa ali ao nosso Deus. Isso, irmãos, não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. 1 Coríntios 14:40, Paulo disse: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, isso é totalmente o contrário de irreverência. Então, quem vai cultuar a Deus tem que cultuar a Deus da maneira correta, como ele exige ser cultuado. Então, devemos cultuar a Deus com decência e ordem. Temos que ter liberdade no espírito para cultuar a Deus, mas também não pode ser de qualquer maneira. O culto precisa ter decoro, decência e ordem. Tópico 1.3: o culto é santo. Ora, irmãos, visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. E nós, diante da presença de Deus, da santidade do Senhor, temos também que tremer diante da santidade de Deus. Deus, quando apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, no meio da sarça, ele disse a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Pedro, ele cita lá Levítico no Antigo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vós também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, devemos ser santos em tudo aquilo que a gente fizer, em toda a nossa maneira de viver, inclusive também no culto. O culto não é um show, não é uma apresentação, tem que ser feito o culto com decência e respeitando e reverenciando a santidade de Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus disse: santificado seja o vosso nome. O limite entre o santo e o profano deve ser mantido. É muito importante, irmãos, nós, como crentes, como aqueles que cultuam a Deus em espírito e em verdade, nós não podemos misturar no culto, oferecer fogo estranho, ter comportamentos profanos, utilizar de elementos que sejam profanos. Nós não podemos misturar as coisas. Às vezes tem igrejas que naquela intenção de ser bastante contextualizados com o mundo atual, de querer se comunicar da melhor forma possível com o mundo atual, acaba cometendo um equívoco de excesso de contextualização e acaba misturando o santo e o profano. Então, a gente precisa ter cuidado, vamos contextualizar, vamos ser eficientes na comunicação com a geração atual, porém, tem barreiras, tem limites. A gente não pode misturar o santo com o profano, como aconteceu na época do profeta Ezequiel e Jeremias. Ezequiel 22:26 diz que os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Então, precisamos, professor Joseone, ter muito claramente essa distinção. Isso não somente no Antigo Testamento,
o culto do Novo Testamento também, conforme o nosso comentarista coloca aqui no tópico 1.3, também deve ser santo, não é isso? Isso mesmo, o termo já deixa claro, se Deus é santo, o culto também ele deve ser santo. Então, como você já frisou bem, lá na época do profeta Ezequiel, quando estavam profanando o templo, e trazendo para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:22, ele reprova aqueles irmãos que estavam no culto, perguntando se eles, porventura, não tinham casas para comer, que uns comiam na frente e outros comiam depois. E tanto que lá, Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 5, ele diz, ora, que é o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, ou seja, do mesmo modo que Paulo queria adorar a Deus, para não profanar o altar de Deus, Deus também requer isso de nós. Então, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, Deus faz essa separação e destaca a importância da pureza do culto. Paulo também escrevendo em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E deixou bem claro também, ó, e não vos conformeis com este mundo, onde o mundo tem profanado o altar de Deus. Então, a santidade de Deus, ela é exigida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o autor, ele usou aqui, lá em Levítico, capítulo 11, versículos 44, e Levíticos, capítulo 20, verso 26, que ele diz, ser-me-eis santo, porque eu sou santo. Separai-vos, povos, para serdes meu. Então, como Deus é santo, exige também que o culto seja santo. É verdade, meus irmãos. No Novo Testamento continua a exigência de Deus. Deus não mudou. Deus não é menos santo no Novo Testamento do que era no Antigo, não. Deus continua sendo santo e o culto cristão não pode ser profanado. Inclusive, quando os primeiros cristãos lá de Corinto, quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, aquela celebração, devendo ser solene, santa, estava se transformando numa festa com total irreverência. E foi preciso Paulo escrever aos Coríntios, lá no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que eles deveriam fazer as coisas direito e que da forma que eles estavam fazendo, Deus não estava se agradando, porque ele estava comendo pão e bebendo o cálice do Senhor indignamente, e assim se tornando réu do corpo e do sangue do Senhor, conforme 1 Coríntios 11, 27. E aí Paulo recomenda, nos versículos 28 e 29, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, o tópico 2 fala do propósito do culto, e um dos propósitos do culto é glorificar a Deus. Inclusive, a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida inteira, toda deve ser para a glória de Deus, e ainda mais naquele momento de culto público junto com a igreja, com a comunidade. Então, o culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. O culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Deus faz. O salmista, no Salmo 100, versículo 1 e 2, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, o culto tem que ter esse espaço de liberdade para glorificar Deus, exaltar o nome do Senhor. O culto deve ser cristocêntrico. Cristo deve ser o centro do culto e não o homem. O culto não pode ser antropocêntrico, no qual o homem é o centro das atenções. Pelo contrário, o culto deve ser cristocêntrico, porque Cristo é que deve ser o centro, Deus é que deve ser
adorado. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. E nós glorificamos a Deus quando cultuamos ao Senhor com decência e ordem, nós glorificamos a Deus quando cantamos hinos de adoração ao Senhor, hinos cristocêntricos, nós glorificamos a Deus. Nós pentecostais também temos uma forma bem peculiar de glorificar a Deus, falando de forma jubilosa, alegre, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Professor Joseone, tópico 2.2: quando não se cultua a Deus. Aí o autor já deixou claro, é o contrário do que um culto glorifica a Deus. Então, Verdade. quando o culto não é forma gloriosa para Deus, então o culto já é uma observância, muito formalismo, muitas regras formais, muito voltado para o homem. Então, como o salmista já deixou claro no Salmo 48, diz: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, é, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Então, quando o culto, infelizmente, ele não tem essa forma, essa característica de glorificar a Deus, então pode ser chamado de tudo, menos de culto celebrativo e adoração a Deus. Então, passa mais a ser celebração, expressa alguns rituais trazidos para o homem. Então, isso acontece em muitas outras esferas. Então, Paulo deixou bem claro, quando vocês vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia, porque no verso 17 ele diz, quando vocês se reúnem para comer, não é para melhor, e sim para pior. Então, a forma do culto, em alguns lugares, torna-se mecânico, previsível, ingessa aquela adoração. Então, infelizmente, o propósito do culto real, é o sentido de nós adorarmos. Então, não existe fervor em oração nesse culto formal, não existe louvores centralizados voltados a Deus. Então, isso, quando acontece, a igreja deixou de ser igreja e passou a seguir apenas as tradições, apresentar dessa forma de tradição cristã, e não um culto como adoração ao nosso Deus. E o salmista Davi, em vários salmos, ele eleva essa adoração em como você cultuar a Deus. Salmo 24, Salmo 36, 37, 51, o Salmo 48, o Salmo 100, como você já citou, o Salmo 136, 139. Então, tem essa característica de adorar a Deus. E quando o culto não tem essa finalidade, infelizmente, é um culto formal. É verdade, irmãos, devemos evitar extremos de formalismo e também devemos evitar extremos de reverência. Não é qualquer reunião de crentes que possa ser considerada um culto a Deus, né? Todo culto público, com a igreja reunida, é uma reunião de crentes, mas nem toda reunião de crente é um culto a Deus. Então, Verdade. é o que acontecia lá em Corinto. Eles pensavam que estavam celebrando a ceia do Senhor, mas na verdade não passava de banquetes exibicionistas com propósitos mais egoístas possíveis, e jamais aquilo glorificava o nome do Senhor. E, pastor Infelizmente, há Fábio, muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. verdade. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. O que vemos muitas vezes hoje em dia é um show, né? Então, muita gente acha que culto não passa de um show, de uma distribuição de oportunidade, de mostrar a cada um fazer a sua exibição, como ali para um cardápio, para oferecer vários elementos ali para aquele povo que está assistindo. É importante nós entendermos, irmãos, que show não é culto e culto não é show. Pastor Então, Fábio, pois não, Joseone. é tanto que, às vezes, essas pessoas têm uma boa intenção, né? Mas só que boa intenção não é o suficiente. Como a gente Isso, observa no Antigo Testamento, Uzá, ele tinha uma boa intenção de segurar a Arca da Aliança, não é isso? E quando ele segurou, na mesma hora, ele morreu, né? Então, ele teve a boa vontade de segurar, mas não era próprio para ele segurar. Então, boa intenção, nesses casos, não serve. é verdade. Meus irmãos, porque Deus é quem estabelece as regras de culto. Isso.
Deus é quem diz como a gente deve adorar Ele. O povo de Deus vivia no Egito, passou lá mais de 400 anos no Egito, e aquele povo não sabia como adorar a Deus direitinho. Então, quando Deus tira o povo do Egito, em direção ao deserto, para peregrinar no deserto, em direção à terra de Canaã, Deus, primeiramente, levou eles ali para a península do Sinai para fazer um discipulado, para ensinar aquele povo a cultuar a Deus. E ali no Êxodo e no Levítico, Deus manda eles construírem ali um tabernáculo, estabelece ali os sacerdotes, estabelece os elementos do culto, toda a organização do culto, todo o manual de liturgias para cultuar a Deus, né? Porque não se cultua a Deus de qualquer maneira. Então, meus irmãos, o culto tem um propósito de glorificar a Deus, não é qualquer reunião de crente que é culto, que glorifica o Senhor, e o culto também, ele tem o propósito de edificar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que inclusive, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, é o texto áureo da nossa lição de hoje, que diz assim: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, o culto também tem que ser para edificação da igreja. E o fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja é o que Paulo coloca em 1 Coríntios 14, quando ele vai disciplinar o uso, regulamentar o uso dos dons de língua e de profecia na igreja. Então, tudo Paulo coloca que deve ser feito para edificação do corpo, edificação da igreja, né? 1 Coríntios 14 e 12, ele diz: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais devem ser praticados para a edificação da igreja e não para exibicionismo daquele que pratica. Da mesma forma, também os dons ministeriais devem ser exercidos no âmbito da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12 mostra claramente isso. Então, professor José Nuno, embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico, ele também edifica a igreja. Mas, professor José One, diz o tópico 3 da nossa lição sobre a liturgia do culto. O que é que um culto deve ter minimamente para que seja um culto que glorifique a Deus e edifique a igreja? Hoje, como o autor frisou bem no primeiro tópico aí, no subtópico 3 é a exposição da palavra. Então, a Bíblia, ela é a autoridade suprema do culto, ela é a maior revelação expressada por Deus para o ser humano, ela é a conduta, a plena paz, plena luz. Então, a palavra deixa bem claro que essa exposição, ela traduz no sentido de ensinamento, doutrina, tratado, palavra. Então, esse termo que ele usa no grego, que é didaquê, denota um ensinamento daquilo que já foi ensinado, ou seja, Cristo ensinou no Antigo Testamento e continua a ensinar hoje. Então, a liturgia do culto pentecostal, ela deve iniciar na centralidade da Bíblia, né? Ela é quem governa nas nossas crenças, nossas práticas, ela que é nosso manual. Então, essa exposição das Escrituras, ela deve ocupar e tem que ocupar a primazia da dinâmica do culto, porque ela reflete nossa necessidade de julgar tanto os ensinamentos como a luz dos dons, tanto a luz da palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que ele estabeleceu uma base para o seu ministério, quando ele é evidenciado lá em Lucas capítulo 4, no versículos do 18 do 16 ao 18, ele deixou bem claro: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregoar as boas novas. Então, a primeira parte que ele usa é justamente isso. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus e dando importância fundamental à exposição das Escrituras como fundamento do culto. Então, certo, nossos cultos têm umas regras, mas
primordial tem que ser a exposição da palavra de Deus. Tanto o apóstolo Paulo como seus companheiros, eles usaram bastante o uso da palavra de Deus. Primeiro ponto, em Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 15, versículos 35, deixou bem claro que eles demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando, né, a muitos a palavra do Senhor. Então, eles estabeleciam esse critério na exposição da palavra de Deus. Então, isso é primordial para os cultos de hoje. Isso, irmãos, Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26. Esse textuário da nossa lição de hoje, 1 Coríntios 14, 26, traz aqui os elementos do culto pentecostal. Então ele diz: que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, existe também a parte de ensino, a parte de doutrina, né, da palavra, da leitura e exposição da palavra de Deus. Jesus entrou na sinagoga lá de Nazaré, ele fez a leitura da palavra de Deus, comentou o texto lido, dizendo que hoje se cumpriu esta profecia entre vós. Os apóstolos também pregavam a palavra, ensinavam a palavra, a exposição da palavra de Deus ocupava um lugar de destaque no culto durante o tempo da igreja primitiva e deve também integrar o culto nos tempos pós-modernos. Além da leitura e exposição da palavra de Deus, também o culto deve ter também a adoração eclesiástica. Acabamos de ler 1 Coríntios 14, 26, que no culto também deve ter salmos, né? Ou seja, deve ter hinos, deve ter louvor, né? Deve ter cânticos, a adoração deve ser entusiástica, né? Lembre-se aí de Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo, né? Então tem que adorar a Deus com alegria, de forma jubilosa, de forma entusiástica. Romanos capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Temos que ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, e não aquele culto morto, aquela adoração cansada, aquela adoração sem entusiasmo nenhum. Nós servimos a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, servimos a Deus com o nosso entendimento, servimos a Deus com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, enfim, com a totalidade do nosso ser. Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tem igrejas que elas têm muito medo de emoção, não dá lugar ao coração, acha que Deus só está interessado no entendimento, na cognição, é um culto cerebral, é muito racionalista, mas a Bíblia não trata dessa forma. A revelação bíblica diz que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso entendimento, mas também com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os pentecostais, desde a sua origem, professor Joseone, têm sido caracterizados como um povo que cultua Deus de forma entusiástica. O culto pentecostal é bem diferente de um culto tradicional. E já partindo para a conclusão da nossa lição, o tópico 3.3 diz o lugar da adoração no culto pentecostal. O que é que podemos comentar sobre isso, professor? Às vezes nós pensamos que um culto só deve começar quando chega na igreja, né? E é tanto de uma forma entusiástica também, mas nosso culto em adoração a Deus, ele deve começar no nosso lar, né?
É tanto que esse teólogo, William Menzies, ele deixou bem claro que quando um culto é pentecostal, ele dizia que as reuniões eram cultos alegres e ruidosas, né? Então, assim, tinha uma presença maravilhosa. E quando ele falou isso, eu me lembrei do Salmo 122, quando Davi deixou bem claro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não, este salmo, ele destaca a alegria associada da pessoa de procurar a casa de Deus, de ir para a casa de Deus, né? É sugerido que lá vai ter uma atmosfera alegre nas reuniões congregacionais, como lá no texto falou, quando você se reunir, uns tem salmo, vai ter louvor. O Salmo 134 também, ele forma, versículo 2, levante as mãos na adoração, para que o santuário bendiga o nome do Senhor. Então, essa forma é uma forma ruidosa. Também no Salmo 98, versículo 6, ele diz assim: louvem em voz alta, cantem na presença do Senhor, que ele é vosso rei. Então, isso chama assim, a, as canções ruidosas no culto pentecostal. Então, os cristãos primitivos, né, os cultos eram espontâneos, né, e eram diferentes das suas reuniões, tanto na sinagoga como nas casas das pessoas, que eram as características dela. Isso Tiago também fala, uma forma de liturgia, que cantava em oração, aquele cântico, lá em 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 15. Então, deixa bem claro isso aí. E para desses também cultos pentecostais, Paulo, escrevendo a Timóteo, aquele jovem, ele alertou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exorta e ensina a todos. Então, isso perpetuou até os dias de hoje. E lá em Jó, é o que eu me alegro bastante, capítulo 38, versículo 7, ele diz que quando o Senhor reuniu aquelas estrelas, as estrelas louvavam ao Senhor de forma jubilosa. Então, o culto pentecostal deve ser essa forma aí, maravilhosa, alegre, ruidosa, como o autor aqui deixou bem claro aqui na nossa lição. Isso mesmo, meus irmãos, nas reuniões e cultos pentecostais, todos os irmãos presentes, coletiva e eloquentemente, derramam seu coração perante Deus em oração e louvor. Também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. No culto pentecostal, nós sentimos a presença de Deus, adoramos e servimos a Deus, cultuamos a Deus com o nosso entendimento, mas também com a nossa alma, com o nosso coração, diante da presença de Deus, a fartura, a abundância de alegria. Então, tudo isso faz parte do culto pentecostal, louvar a Deus em voz alta, celebrar a Deus com júbilo, exercitar os dons espirituais, há manifestações do Espírito Santo no meio da igreja, do povo. Então, como diz o nosso texto áureo, né, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro traz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD em Síntese Podcast. Nós agradecemos a vocês por nos acompanharem semanalmente no canal da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, no programa EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, muito obrigado pela parceria, pela colaboração, pela companhia no programa, e nós voltaremos em breve já estudando a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, é verdade. Agradeço a Deus pela parceria que o Senhor tem nos ajudado bastante e que nos dê força para continuar mantendo esse programa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial que devemos participar todos os domingos lá na nossa congregação, junto com os irmãos, aprendendo uns com os outros a palavra de Deus. A escola dominical é o povo do Senhor reunido na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar
a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.